Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um comentário sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre oração, por que orar, como orar, né, qual a necessidade da oração. E é claro, a gente podia falar em outro texto que não, Sermão do Monte, oração do Pai Nosso. E nós vamos começar nesse vídeo, eu quero fazer vídeos curtos para a gente aproveitar bem, né? Capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Esses dois versículos que Jesus trata aqui da oração, ele trata logo depois da esmola, né? Ele fala da questão de não fazer tocar trombetas, de não querer aparecer. E a oração deve seguir essa mesma lógica de não aparecer. Ele faz o contraste entre duas pessoas. Aquele que ora na rua, em voz alta, para que os outros vejam. E ele dá uma ordem, ele dá uma orientação, mas tu, quando orares, você que é fiel, você que busca a minha face com sinceridade, quando você for orar, entra para o teu aposento e ora sozinho. E aqui tem ensinos maravilhosos. Primeiro, a oração, ela é relacionamento com Deus. Deus não precisa que a gente ore. É claro, Deus se agrada de ouvir nossa oração, Ele se alegra com isso. Mas isso não significa que Ele precisa. Ele não precisa. Tá? A oração ela é um recurso da graça, ou seja, a oração ela é para que nós nos relacionemos com Deus, para que nós coloquemos diante de Deus as nossas ansiedades e para que o Espírito Santo tenha lugar para moldar a nossa mente, as nossas emoções e assim por diante. Claro que você já deve ter visto na internet um monte de coisa falando sobre efeitos psicológicos, certamente deve ter isso mesmo, é muito provável que tenha esses efeitos psicológicos, tá? Mas aqui muito mais o efeito sobre a nossa fé, sobre a nossa percepção de Deus, sobre a nossa certeza, convicção de que Deus está ao nosso lado. Tá? Quando ele fala entra no teu quarto, é relacionamento pessoal. É claro que você vai orar com a sua família, é claro que você vai orar na igreja, é claro que você vai orar, enfim, mas você precisa ter o seu momento com Deus. E não é aquele momento que também existe, é válido. Você está andando, você canta um louvor, você sente a presença de Deus, o Espírito Santo te visita, você para ali, ora um pouquinho. É assim mesmo, tá? Às vezes até lágrimas, né? O Espírito Santo visita a gente né? E a gente sente ali a presença de Deus. É assim mesmo. Mas é necessário um momento a sós com Deus, tá? É muito necessário isso. Por quê? Porque Deus nos criou. A nossa alma, como diz o salmista, tem sede do Deus vivo. Portanto, se você não expõe a sua alma diante de Deus, você não se relaciona efetivamente com o Criador. E aí a sua espiritualidade, o seu cristianismo estará manco, né? Vai estar capenga, não vai andar como deve, tá? Não tem como. Então, o relacionamento pessoal com Deus é extremamente importante. E olha só, aquele que vê, e aí ele fala do oculto, porque o seu Pai que está em oculto, ou seja, o homem sem fé não vê a Deus. O homem só percebe Deus quando Deus se permite perceber, ou seja, quando Deus se revela. E aí, aquele que está em oculto te recompensará, em contraposição àquele que ora para aparecer. E é claro que Jesus fala daquele que ora nas ruas, nas sinagogas. Mas o problema não é fazer uma oração em público. O problema é o objetivo do seu coração. É aqueles que oram exclusivamente para demonstrar a espiritualidade. É isso que Jesus está reprovando. A oração não serve para mostrar que somos espirituais. A oração serve para nos relacionarmos. É por isso que Cristo fala, entre para o teu quarto. Quarto é lugar de relacionamento, de intimidade. Ok? É óbvio que tem as orações coletivas, isso não é problema, repito. Mas a oração precisa estar em nós, com o nosso relacionamento íntimo com Deus.
Mesmo que tenhamos, e é importante ter oração com a família, você precisa dos seus momentos de oração sozinho, com o Senhor teu Deus. A sua alma precisa disso. O seu ser precisa disso. A sua fé precisa disso. E talvez não, né? Eu diria quase com certeza, eu diria que a doença do cristianismo, o cristianismo político, o cristianismo ideológico, ele entrou exatamente por isso. Os homens, as pessoas, né? Eu estou dizendo pessoas, deixaram de se relacionar com Deus. Estão vivendo um cristianismo exclusivamente materialista, temporal, ideológico, politizado. E já não tem mais um relacionamento com o amor do Deus vivo, com a grandeza, com a majestade, com a misericórdia do Deus vivo. Isso é muito sério. Entra pro teu quarto. Aquele que ora com o intuito de ter fama, de mostrar espiritualidade, ele já recebeu o seu galardão. O seu galardão é exatamente a visibilidade diante dos homens. Esse galardão não vale nada. Mas a presença de Deus é tudo que precisamos. É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Que é isso, Marcelo? A tradução do Salmo 23, a literalidade em hebraico, é exatamente essa. Ele não nos faltará. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, a gente pode receber todo tipo de bênção, mas se nós não tivermos Ele, nós não temos nada. Foi assim com os 10 leprosos. O que foi salvo foi só o que voltou. O resto ficou só com a cura. E aí? Você quer ficar só com a bênção? Ou você quer ficar com o abençoador? Porque Ele é o eterno. Ele é o Deus, dono de tudo e de todos. E a melhor notícia é que Ele quer nos recompensar com a presença gloriosa dEle. Amém? Que a nossa oração seja essa: Senhor, que eu me relacione contigo. Que eu não queira só a bênção, só status, mas que eu queira estar contigo. Porque é a pessoa de Cristo que atrai o verdadeiro cristão. É a grandeza e a majestade desse Deus maravilhoso que nos atrai. Nós queremos Ele. As bênçãos, morar na cidade eterna, viver eternamente, isso vai tudo junto. Mas o nosso maior anseio é pela presença do Deus que nos criou e tanto nos ama. Amém? Que essa seja a nossa oração. E que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Se você gosta do nosso conteúdo, curte, comenta, se inscreva. Tem link aí das coisas que a gente faz, cursos que nós produzimos. Está tudo na descrição. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.